E aí, meu Prime? E aí, minha Prime? Vamos começar a fazer agora, iniciar agora, começar o nosso curso de radiciação. Vai ser o melhor curso e o curso mais completo de radiciação que você vai poder fazer. E é um curso que você realmente vai aprender a aplicar e entender radiciação. Tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá, vamos evoluir por partes para que você entenda logo de cara. Você sabe que a operação subtração é inversa da operação adição. Você sabe que a operação divisão é inversa da operação multiplicação. E a operação radiciação é inversa da operação potenciação. Logo, para que você possa entender logo como é que a gente vai trabalhar. Profs, e aí que eu quero que você entenda logo de cara uma coisa. Tudo ou na grande maioria das vezes que um homem cria uma coisa é mais por necessidade ou curiosidade. Às vezes, sem querer, ele descobre, mas na grande maioria é por necessidade ou curiosidade. A radiciação foi exatamente pela necessidade. E aí, profs, e aí que a gente vai começar a entender exatamente a minha fala a partir de agora. Vamos lá por partes, e eu preciso que você domine com maestria a diciação. Tudo bem? Então preste atenção e anote tudo que a gente vai aprender de agora em diante. Vamos lá. Eu dividi esse nosso curso exatamente em 4 aulas. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso que você aprenda sem precisar correr. Tudo bem? Profs, não vou atropelar nada, vou trabalhar com cada uma das definições para que você saiba por que você está fazendo. Coloca aí no seu caderninho a diciação, coloca a data que você está fazendo exatamente essa aula e coloca aí aula 01, definição de raiz e existência. Quase não sai. Definição de raiz e existência. Beleza? Agora vamos lá por partes. Lembra que eu te falei agora que a grande maioria das vezes que o homem descobre uma coisa ou é por curiosidade ou necessidade? E no caso da radiciação foi exatamente a necessidade. Vamos lá por partes. Lembra que você aprendeu a trabalhar potência com o expoente, o que, professor? O expoente inteiro, não foi isso? Vamos lá por partes, vamos revisar, sem precisar pressa. O que, que você aprendeu? Vamos lá. Que a potência você tem duas partes. Você tem o A, que vai ser a base, que eu defini como base, e o N, que é o expoente. Lembra que eu te falei isso? Vamos lá. Você tem exatamente aqui a definição da potência. Quem está embaixo, você chama de quê, profs? Você chama de base, coloca aí bem organizadinho para você. E quem está em cima, você chama de quê? Você chama de expoente. Isso você coloca mais aqui em cima um pouquinho. Isso você aprendeu no nosso curso de potenciação. Coloca aí para gente expoente. Então, você tem a potência e a potência é constituída de duas partes. Quem são as partes, professor? A base e o expoente. Lembra que eu te falei o seguinte: no mundo existem 2 tipos de pessoas, a que manda e que obedece. Na potenciação, você sabe que quem manda é exatamente o expoente. Coloca aí novamente para você. Na operação potenciação, quem manda é o expoente. Profis, quem é que obedece? Quem obedece é exatamente a base. Por que estou revisando? Mais uma vez, a operação radiciação é inversa da operação potenciação. Você sabe como é que acontece? Vamos lá? Se você tem A elevado a N, significa dizer que o N está dizendo para o A. Seu A, multiplique você N vezes. E aí você vai ter N fatores. Lembrando, deixar bem claro para você aqui, bonitinho, que aqui você tem A vezes A, você tem N fatores, por isso que você tem um asterisco. Você aprendeu comigo, revisou comigo, que até o momento, quando você trabalhou exatamente com a potenciação, você trabalhou com quem? Ah, profs, nós trabalhamos
com expoente sendo o número quem? O número inteiro. Estou revisando com você, porque eu preciso que você domine tudo isso. Tudo bem? Certinho? Vamos lá, trabalhar exemplos e aí você vai evoluir parte por parte. Coloca aí exemplo 1 para que você entenda tudo o que eu quero fazer. Vamos lá, exemplo 1, você tem o seguinte, colocar bonitinho. Aqui para você, exemplo 1, profs. 2 elevado a 3. O que é que você tem? A base sendo 2, o expoente sendo 3, significa dizer que esse 2 vai ser multiplicado. Quantas vezes, professor? Você sabe que esse 2 tem que ser multiplicado 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, você sabe que é 8. Até aí, tudo bem para você, ok? Vamos lá por partes. Não vou colocar nem exemplo, eu vou colocar A para que você entenda melhor. A. Profis, vamos lá evoluir. P. Você aprendeu comigo o seguinte, exemplo, 2 elevado a zero. Você aprendeu, revisou comigo, que toda vez que o expoente for zero e a base for diferente de quem, professor? Diferente de zero, você sabe que o resultado é 1. Até aí, sem nenhum problema para você, ok? E aí você também aprendeu o seguinte, se você tem tipo 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 significa dizer que você tem um único fator, ou seja, toda vez que o expoente for 1, o nosso resultado, a nossa potência, você sabe que é exatamente a base. Isso você aprendeu comigo? Profis, vamos lá. D. Você tem exemplo bonitinho para você colocar aqui. D. 2 elevado a menos 3. O que é que você aprendeu comigo? O que é que você revisou comigo? E toda vez que o expoente for negativo, o que é que vai acontecer, professor? Você inverte a base. Vamos lá? 2 elevado a menos 3 vai te dar o quê? Já sei, prof. Vou inverter a base. A base é 2, inverso de 2, com certeza você sabe que é 1 sobre quanto? 1 sobre 2. E aí você sabe que tudo na vida, toda mudança tem uma consequência. Toda vez que você inverter a base, o expoente que é negativo passa a ser positivo e você sabe que esse expoente 3 é para o numerador 1 e para o denominador 2. 1 ao cubo vai te dar 1 e 2 ao cubo te dá quanto, professor? Te dá 8. Até aí, sem nenhum problema. E aí você vai observar com carinho o seguinte, esse expoente é inteiro, esse expoente é inteiro, esse expoente é inteiro e esse expoente é inteiro. E aí eu vou te falar o seguinte, os matemáticos não tinham nenhum problema até o momento. E aí, o que que aconteceu? Olha o raciocínio e aí você vai evoluir aqui comigo. Vamos lá. Preste bastante atenção. Vou colocar um exemplo aqui para você. Vamos lá. Colocar exemplos aqui, né? Colocar exemplos, profs. Prontinho. Aqui fica bem legal assim, não é isso? Vamos lá. Se você tem 2 elevado a meio, colocar 2 não, vou colocar 3 elevado a meio, e aí era o problema. E aí aconteceu exatamente o problema na matemática. Por que, profs, o que o senhor está falando isso? Observe, e você aprendeu comigo, que o expoente 2 determina a quantidade de fatores. Concorda comigo? Porque se você tem meio elevado a 3, vai ser meio vezes meio vezes meio. Se você tem 2 elevado a 1, vai te dar 2. Se você tem 2 elevado a zero, vai te dar 1. Se você tem 2 elevado a 3, vai te dar exatamente 2 vezes 2, que te dá 2 vezes 2 vezes 2, que te dá 8. E aí é o problema aqui. Eu não sei quantas vezes eu posso multiplicar esse 3, porque esse expoente aqui, primes, esse expoente, ele não é o que? Inteiro. Por não ser inteiro, não é possível determinar a quantidade de vezes que esse 3, que essa base 3 vai ser multiplicada. Quantos fatores 3 vamos ter? E aí que os matemáticos piraram o cabeção. E para isso, criaram exatamente a operação radiciação. Sim, criaram a operação radiciação. E para trabalhar com a operação radiciação, tem exatamente esse símbolo aqui. E esse símbolo, pelo amor de Deus,
Esse símbolo não é raiz, esse símbolo é radical. De hoje em diante, por favor, coloca aí, por favor, esse símbolo a gente chama de radical. Não vacila, não demole. Esse símbolo aqui não é raiz. Raiz é o resultado que iremos ver. Presta atenção, vamos lá por partes. Você tem aqui 3 elevado a meio. E aí, profs, como eu não tenho como determinar a quantidade de fatores que esse 3 vai acontecer, criou-se a operação radiciação. E para representar exatamente essa potência, usa esse símbolo. Esse símbolo a gente utiliza como radical. Vamos lá por partes. Essa base aqui, 3, vai para dentro de quem, professor? Para dentro do radical. E aí, profs, esse 3, presta atenção, esse 3 você chama de quem? Vamos lá por partes. Você chama de radicando. Coloca isso aí, porque isso é importante, isso aqui tudo é importante. Isso aqui é o seu radicando. Vamos lá por partes. Profs, e esse meio, vamos lá por partes. Você tem 1 sobre 2, o numerador é 1, o denominador é 2. Esse numerador 1 vai para o expoente do radicando, tudo bem? Até aí para você. E esse denominador 2 ocupa exatamente esse espaço aqui. E esse espaço aqui, ocupado pelo número 2, você chama de índice. Presta atenção, você chama exatamente esse espaço ocupado pelo número 2, você chama de índice. Anota tudo isso aqui, porque isso aqui é importante. Presta atenção, parte por partes aqui. Vamos lá. Então, professor, a operação radiciação surgiu da operação potenciação por uma necessidade. Sim. E aí, o contexto nosso é que os matemáticos tiveram um problema quando observaram expoentes fracionários. E aí, o que aconteceu? Transformamos a operação potenciação na operação radiciação. Você vai entender e você vai compreender tudo o que eu vou te falar. Por quê, profs? Porque quando chegar trabalhar com exercício, trabalhar com questões que iremos fazer, você vai entender o porquê faz. Tudo bem? E aí, observe o seguinte: tudo tem um motivo e tem um porquê. Eu estou te mostrando os porquês aqui. Vamos lá por partes. Observe que aqui é o índice. Toda vez que o índice for 2, ele não precisa aparecer. O único índice que não precisa aparecer é o número 2. Então, temos raiz quadrada. Toda vez que você tiver o índice 2, você chama de raiz quadrada. Então, você vai ter raiz quadrada de quem? Colocar aqui para você. Raiz quadrada de quem, professor? De 3 elevado a 1. Você sabe que 3 elevado a 1 é o próprio quanto? O próprio 3. E aí, profs, vamos lá por partes. Essa raiz quadrada de 3 tem um valor, tudo bem? Eu vou colocar um valor aproximado, mas vamos aprender bem organizadinho aqui. A raiz aproximada de quem, professor? Raiz quadrada de 3 aproximada é 1,73. Já grava isso aí. Presta atenção aqui por partes. Normalmente, você chama esse símbolo de raiz. Raiz não é esse símbolo. Raiz é o resultado. Aqui é a raiz, profs. Aqui é exatamente a raiz. Esse símbolo é radical. O resultado que é a sua raiz. Entendido? Compreendido? Mas vamos lá por partes para que você entenda tudo que você precisa saber desse conteúdo. Colocar aqui mais um pouquinho. Aqui você tem a raiz. Coloca assim, aqui é a raiz. Lembra que na potenciação existem 2 tipos de pessoas. Uma que manda e outra que obedece. Profs, na potenciação, quem manda é o expoente, quem obedece é a base. Na operação radiciação, quem é que manda? Quem manda, profs, é exatamente o índice. Coloca isso aí, por favor. Na operação radiciação, quem manda, coloca aí, por favor. Quem manda é o índice. Colocar bem organizadinho aqui para você, porque você precisa ter esse quadro bonitinho aqui. Profs,
Mas o índice manda como ele quer? Não, meu lindo, não, minha linda. O índice não manda como ele quer. O índice, para mandar, obrigatoriamente, ele tem que ser o número natural, não é qualquer índice. Tudo bem? Vamos lá. Na operação radiciação, quem é que manda, profs? Quem manda é o índice. Mas ele manda como ele quer? Não, profs. Ele manda da seguinte maneira. Presta atenção. Ele só pode mandar se ele for um número natural. O natural qualquer não, profs. Não, natural qualquer não. Ele tem que ser maior ou igual a quanto? Maior ou igual a 2. Tudo bem? Entendido? Profs, já estou entendendo tudo, sim. Então, na operação potenciação, quem manda é o expoente, quem obedece à base. Na operação radiciação, quem manda é o índice. Mas ele manda como ele quer? Não, meu lindo. Não, minha linda. Ele não manda como ele quer. Primeiro, ele tem que ser natural para começar a pensar em mandar. É qualquer natural? Não, profs. É um natural maior ou igual a 2. Por ser maior ou igual a 2, ele pode ser o 2, ele pode ser 3, ele pode ser 4, ele pode ser 5, ele pode ser 6, 7, daí por diante. E aí, sendo 2, sendo 3, sendo 4, sendo 5, sendo 6, sendo 7, sendo 8 e assim por diante, qual é a consequência? Ah, prof, já sei. Ou ele vai ser quem? Coloca aí pra gente. Ou esse número vai ser quem? Colocar bonitinho aqui. Ou esse número, ou ele vai ser o número par, concorda comigo? Beleza? Ou, professor, ele vai ser o número quem colocar lindo aqui, você merece tudo bem organizado. O nosso quadro todo lindo, profs. Coloca aí, bonitinho. Colocar aqui novamente, porque você precisa deixar o seu mapinha mental todo lindo e todo bem organizado. Mais uma vez, na operação radiciação, quem manda é o índice, mas ele não manda como ele quer, ele tem que ser um natural qualquer, professor, não, não. Ele tem que ser maior ou igual a 2. Por ser maior ou igual a 2, ou ele vai ser 2, ou ele vai ser 3, ou vai ser 4, 5, 6, daí por diante. Ou qual é a consequência? Ou ele vai ser par, tudo bem? Colocar bonitinho aqui para você. Ou ele vai ser par, ou tá ridículo, né, esse R. Ou ele vai ser par, ou, profs, ele vai ser ímpar. Eu sou chato porque eu preciso que você domine bastante essa teoria. E aí, profs, e o radicando? Ah, entendi então, professor. Já entendi. Se na operação potenciação quem manda é o índice, perdão, quem manda é o expoente e quem obedece é a base, e aqui eu tenho o radical, que tem duas partes, o índice e o radicando. Então, quem manda é exatamente o índice, então você já deduziu. Quem obedece é quem, profs? Quem obedece é exatamente o radicando que obedece. Presta atenção. O radicando é um número. Vou colocar aqui para você, até escrever para você. O radicando é um, colocar bem claro aqui, coloque isso para você. É um número, profs. É um número, prontinho. Esse é o nosso mapinha mental, é o número, beleza? E aí, o seu número, eu vou te falar uma coisa que eu acho que você nunca pensou. O número só tem três condições. Ou ele é positivo, ou ele é zero, ou ele é negativo. Já percebeu isso? Você, se você sair agora de onde você está, eu tenho certeza, qualquer pessoa, a primeira pessoa que você encontrar na sua frente e perguntar um número, ou esse número vai ser positivo, ou esse número vai ser zero, ou esse número vai ser negativo. Sim, o radicando é um número. E um número só tem três condições. Ou ele é o quê, professor? Ou ele é positivo, ou ele é quem, professor? Ou ele é zero, ou ele é o quê, professor? Ou ele é negativo. Sim, entendi, profs. Na operação radiciação, nós temos radical, e no radical nós temos duas partes, o índice e o radicando. Quem manda é o índice, mas ele não manda como ele quer, ele tem que ser um natural qualquer, professor, não. Ele tem que ser maior ou igual a 2, por ser maior ou igual a 2, ou ele vai ser um número par, ou ele vai ser um número quem, professor? Ímpar. E quem obedece é o radicando, sim, e aí o que acontece? O radicando é o número só tem três condições, ou ele é positivo, ou ele é zero, ou ele é negativo.
E eu aprendi, professor, que aqui não é raiz, o resultado que é a raiz, sim, o resultado da operação radiciação, a gente chama de raiz. Tudo bem? Entendido? Profs, é isso que eu preciso dominar? Sim. Meu lindo e minha linda, se você dominar essa teoria que eu estou te ensinando aqui, aprender radiciação vai ser muito fácil. Mas para que você compreenda mais um pouquinho, eu vou te dar um exemplo aqui para que você entenda aqui como é que você trabalha com a operação radiciação. Vou colocar aqui para você bem organizadinho aqui, exemplo, colocar aqui, exemplo um, bem simples. Se eu coloco aqui para você, raiz quadrada de 9, presta atenção, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9. O índice aqui é 2. O que é que eu te falei? O único índice que não precisa aparecer é o número 2. Te falei isso. E aí, profs, eu quero a raiz quadrada de quem? Exatamente de 9. Vamos lá, você vai entender e vai compreender por partes. O que que você vem na sua mente? O que que você vai pensar aqui? Você precisa, presta atenção, como esse índice aqui é 2, você vai precisar de dois fatores iguais, presta atenção, de dois fatores iguais que o produto seja quanto, professor? Seja 9. E aí, profs, e aí que você tem que 3 vezes 3 vai te dar 9. Então, a raiz quadrada de 9, com certeza você sabe que é 3. Profs, a ideia é essa? É, a ideia é essa. E aí, presta atenção em um detalhe aqui. Vamos lá. Você viu comigo o seguinte, vamos lá por partes e você vai entender. Colocar aqui raiz quadrada, chamar aqui de A, tudo bem? Colocar aqui para você. Vou chamar aqui de A e vou chamar aqui de B a nível de didático e metodológico. Vamos lá. Raiz quadrada de quem, profs, colocar aqui para você? De 9, sim? Vamos lá por partes, para que você entenda. Você sabe que esse índice aqui é 2. Você sabe que eu terminei de te falar agora. Esse índice aqui é 2. Profis, eu posso fatorar esse 9? Pode sim. Então, nós temos 2 aqui no índice, tudo bem? 9 fatorado é o mesmo que 3 ao quadrado, sim? O que que eu te disse? Olha aí, você vai entender. O que que eu te disse? Que a operação radiciação é inversa da operação quem, professor? Da operação potenciação. E aí eu vou tirar exatamente esse radical. Você tira a base, que é 3. O que vai ocorrer aqui, professor? Vamos lá? Você vai pegar o 2, que está no expoente, e dividir pelo 2, que está no índice. Ou colocar em forma de fração. O que é que você tem aqui? 2 sobre 2. Você sabe que 2 sobre 2 vai te dar quanto? Vai te dar 1. E 3 elevado a 1 vai te dar 3. Você entendeu exatamente que eu posso transformar uma potência em um radical, em um radical em uma potência? Terminei de te mostrar que os dois resultados são o quê, professor? Iguais. Você tem o que aqui? Raiz quadrada de 9, que te dá quanto? Que te dá 3. Aí você tem aqui raiz quadrada de 9. O que é que eu fiz? Fatorei exatamente 9, coloquei em forma de potência e você viu que o resultado é exatamente o mesmo. Entendido e compreendido? Profs, posso vacilar com isso? Não, meu lindo, não, minha linda. Você não pode nem imaginar, nem cogitar e nem pensar em não dominar essa ideia aqui. Essa ideia, você que é aluno matemática prime, essa ideia que eu preciso que você domine. Porque normalmente você faz, aperta o parafuso, e eu quero que você entenda que apertar parafuso é para os outros. Sua mãe já falou para você, seu pai já falou para você. Ei, você não é todo mundo. Você sendo aluno ou aluna matemática prime, você não é todo mundo. E eu preciso que você domine com maestria. Tudo bem? E aí o que eu quero que você faça agora no momento da aula, aqui dentro da plataforma, comenta assim: "Profs, eu não sabia essa ideia", ou comenta assim: "Profs, eu sabia", ou fala assim: "Profs, eu entendi, compreendi". Comenta aqui, porque eu tenho o maior prazer de ler o seu comentário, porque o seu comentário faz com que eu entenda que o curso, que a aula está sendo produtiva no seu desenvolvimento, matematicamente falando. Tudo bem? Tudo certinho? Comenta aqui, profs, comenta mesmo, que eu tenho o maior prazer
de ler o seu comentário, porque o seu comentário na nossa aula faz toda a diferença, porque aí eu vou evoluindo. As nossas aulas são aulas para que você entenda e porque na hora que você vai aplicar, você não fique batendo cabeça. Tudo bem? Comenta mesmo, que eu tenho o maior prazer de ler o seu comentário. E com esse momento eu vou tomar aquela água para a gente poder continuar. Você comentou, vou continuar, porque eu preciso que você aprenda mais coisinhas ainda, tudo bem? Vamos lá por partes? Evoluir. Comenta mesmo, profs, eu entendi, aí ficou massa. E aí, profs, depois da definição de raiz e existência, agora, da definição de raiz, eu vou trabalhar agora com existência. Presta atenção aqui. Vamos lá por partes. Você viu comigo agora que o índice ou ele vai ser par, ou ele vai ser o quê, professor? Ou ele vai ser ímpar. E o radicando, ou ele é positivo, ou ele é zero, ou ele é negativo. E observe, o que é que eu te disse? Eu te disse quem manda é exatamente quem? O índice. Não foi isso que eu te falei? E aí vamos lá por partes para que você domine tudo isso aqui. Vamos lá. Vou colocar exemplos para que você entenda agora a existência, tudo bem? Vamos colocar aqui para você. Raiz quadrada, vou chamar aqui de A, colocar bonitinho aqui para você. Raiz quadrada de quem, professor? De 16. Preste bastante atenção. Esse índice é par, esse índice é 2. O radicando é 16. Qual é a ideia? Se você tem a raiz quadrada de 16, significa dizer que você precisa de dois fatores iguais. Presta atenção na minha fala. Dois fatores iguais. São dois fatores iguais, não vacila. O produto de dois fatores, sendo quanto, professor? Sendo 16. Dois fatores iguais. Com certeza, você sabe que é 4 e 4, sim? 4 vezes 4 te dá exatamente 16. Até aí, tudo bem para você? Profs, e aí, vamos lá. Então, raiz quadrada de quem, professor? De 16, eu e você já sabe que é 4. Vamos lá. B, exemplo B para que você evolua junto comigo. Exemplo B. Raiz quadrada, coloca bonitinho aqui para você. Raiz quadrada de quem, profs? De zero, coloca aí. Raiz quadrada de zero. Você precisa de dois fatores iguais, presta atenção, dois fatores iguais, que o produto seja quanto? Zero. Ah, profs, está muito fácil. Vai ser quem? Zero vezes zero. E zero vezes zero vai te dar o quê? Vai te dar zero. Profs, vamos lá, vamos evoluir. O que que você está observando? Índice par, radicando positivo, passou no nosso crivo aqui, tudo bem? Na nossa análise. Na análise. Índice par, radicando zero, passou na nossa análise. Tudo bem? Profs, vamos lá evoluir? Vamos lá, profs. Colocar bonitinho aqui para você. Vamos lá. Raiz quadrada de menos 16, tudo bem? E aí, profs? E aí, vamos lá. Queremos o produto de dois fatores, onde o produto deles, dois fatores iguais, que o produto seja quanto? Menos 16. Vamos lá. Trabalhar bonitinho. Vai ser dois fatores bonitinho e o produto sendo menos 16. Se você pensar em mais 4 e mais 4, mas mais vezes mais vai te dar mais. Você quer o quê, profs? Você quer menos. Então, já sei que a raiz quadrada de menos 16 não é mais 4. Vamos lá, mais outros dois fatores. Vamos colocar aqui para você. Dois fatores, o produto de dois fatores sendo menos 16. Profs, vamos lá, trabalhar. Vai ser menos 4 vezes menos 4. Menos vezes menos te dá mais. Você quer o quê? Menos. Então, você já sabe que a raiz quadrada de menos 16 não é menos 4. Beleza, profs, vamos lá. Evoluir. Mais dois fatores e o produto seja quanto, professor? Menos 16. Já sei, prof, já sei. É menos 4 e mais 4. Sim,
Profs, o que eu estou observando? Menos vezes mais vai nos dar quem? Vai nos dar menos. Até aí, tudo bem. Mas queremos o quê? O produto de dois fatores iguais. E menos 4 não é igual a mais 4. Não, professor, não são iguais. Queremos o produto de dois fatores. O produto de dois fatores iguais. Iguais. Menos 4 e mais 4 não são iguais. Ah, prof, já sei o que, a gente vai fazer. Vamos lá. Colocar mais outros dois fatores que com certeza agora vai dar exatamente a nossa resposta. Vamos lá. Nós queremos que o produto de dois fatores iguais. Já sei, profs. Vou colocar mais 4 e menos 4. Mais vezes menos vai te dar o quê, professor? Vai nos dar exatamente menos. Porém, entretanto, todavia, você sabe que mais 4 é diferente de menos 4. Esses dois fatores não são iguais. E aí, profs, e aí que você já percebeu a ideia. Profs, esse índice é 2, o radicando é perdão, esse índice é 2, esse radicando é positivo, tem exatamente a raiz, tudo bem? Esse índice é par, ele é 2, o radicando é zero, tem raiz. Mas percebo que esse índice aqui é 2, esse radicando é menos 16, não tem raiz. Calma aí, calma aí. Tem raiz sim. Porém, entretanto, todavia, o nosso universo aqui são os números reais. Então você vai escrever o seguinte: que a raiz quadrada de menos 16 não pertence a quem, professor? Ao universo dos números quem? Reais. Existe, mas não pertence aos números reais. Por quê, professor? Porque até o momento dessa aula, você já sabe exatamente que o nosso universo são os números reais. Ah, profs, então o senhor quer me dizer o seguinte, vamos lá por partes. Toda vez, anota isso aí porque isso aqui é importante. Vamos lá. Colocar um radical lindo aqui para você, colocar um bem grandão e coloca aí, por favor, porque eu preciso que você domine isso. Toda vez que o nosso índice, ou melhor, que o índice de um radical for o quê, professor? Ele for par, ou seja, 2, 4, 6, 8 e daí por diante, obrigatoriamente, se o nosso universo são os números reais, obrigatoriamente o nosso radicando ou ele vai tem que ser positivo ou ele vai ser o quê, professor? Ou ele vai ser zero. Toda vez que nós tivermos um radical de índice par, obrigatoriamente o radicando ou ele vai ser positivo ou ele vai ser zero. Coloca isso aí, porque eu preciso que você domine isso. Preciso que você aprenda isso com maestria. Mais uma vez, se você tiver um radical de índice o quê, professor? De índice par, desculpa aí, obrigatoriamente o radicando tem que ser positivo ou zero. Sim? Tudo bem? Profs, vamos lá evoluir? Vamos lá evoluir. Presta atenção aqui para que você entenda. Vou colocar agora um exemplo aqui evoluindo. Vamos lá. Raiz quarta de quem, professor? De 16. Queremos o quê? Ah, já percebi, professor. Já percebi o seguinte. Esse índice aqui, ele é quanto, professor? Ele é 4. Tenho que ficar atento e atenta com radicando. É por isso que eu te falei. Quem manda é o índice. O índice que vai determinar se exatamente a raiz vai ser real ou não vai ser real. Nesse caso, como você tem a raiz quadrada de menos 16, não pertence a reais, pertence ao conjunto dos números do quem? Dos números complexos. Tudo bem? Mas, nesse momento, o nosso universo são os números reais. Vamos lá. Raiz quarta de 16. Queremos 4 fatores iguais e o produto é quanto, professor? 16. E aí, com certeza, você sabe que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai te dar quanto? Vai te dar 2. E isso vai ocorrer também se você colocar raiz quarta de quem? Raiz quarta de zero. Raiz quarta de zero, com certeza você sabe que é quanto, não precisa fazer conta nenhuma, né? Você já sabe que é zero. Profis, e se eu tivesse a raiz quarta, coloca aí para você, raiz quarta
de menos 16. E aí você vai falar que não existe? Não. Você vai colocar nesse momento que não pertence a quem, professor? Coloca aí bonitinho, não pertence ao universo dos números reais. Por quê? Eu tenho um índice par radicando negativo. Até aí, tudo belezinha? Tudo certinho? Anota tudo, porque eu preciso que você domine com maestria no estilo Matemática Prime. Tudo bem? Vamos lá? Vamos evoluir? Profs, vamos lá, vamos evoluir por partes. Vou colocar aqui para você ABC, vou colocar aqui para você D, seguir a sequência aqui do D, tudo bem? Vamos lá. Raiz cúbica de quem, professor? De 8. Observe o seguinte, como esse índice aqui é 3, então queremos 3 fatores. Entendido a ideia? A quantidade de fatores quem determina é o índice. Esse índice é 3. Vamos precisar de 3 fatores iguais, sim? Esse índice é 4. Precisamos de 4 fatores iguais. Esse índice aqui é 2. Precisamos de 2 fatores iguais. E aí, professor, queremos exatamente 3 fatores iguais, que o produto é quanto? Que o produto é exatamente 8. E aí você sabe que é 2 vezes 2 vezes 2. Simplesmente, a raiz cúbica de quanto? De 8 é 2. Ah, professor, percebi o seguinte. Esse índice é 3. 3 é ímpar. O radicando pode ser positivo, sim, sem nenhum problema, meu lindo e minha linda. Vamos lá. Exemplo é, colocar assim para você, é da nossa sequência. Colocar bonitinho aqui, pronto, profs. Não, esse tá ridículo, né? Coloca aí para você, é raiz cúbica de quem, profs? Colocar bonitinho, profs, coloca bonitinho, meus alunos merecem. Raiz cúbica de 0. Queremos o quê? Queremos o produto de 3 fatores iguais, que dê quanto? Que dê 0. Ah, prof, está moleza. É quem? 0 vezes 0 vezes 0. Ah, prof, tudo bem, então tô de boa aqui, né? A gente tá de boa, tranquilíssimo, beleza? Vamos lá. Índice 3 radicando positivo, não é isso? Índice 3 é ímpar, radicando positivo, teve raiz. Índice 3 radicando 0, teve raiz. Até aí, sem nenhum problema pra gente. Vamos lá. F, vou colocar para você aqui. F, bonitinho, profs. Coloca aí agora. Raiz cúbica de quem, profs? Já sei. Raiz cúbica de menos 8. Coloca aí pra gente. Raiz cúbica de menos 8. Qual a ideia? Queremos 3 fatores iguais, que nos dê quanto? Que nos dê menos 8. Com certeza você sabe. Ah, já sei, professor. É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos vai te dar mais vezes menos vai te dar menos. 2 vezes 2 vai te dar 4, 4 vezes 2 vai te dar 8. Teremos aqui que a raiz cúbica de menos 8 é quanto, professor? Menos 2. Ah, professor, o que eu percebi? Percebi que toda vez que o índice for o quê? For ímpar, o nosso quem? O nosso radicando pode ser positivo, pode ser 0 e pode ser negativo. Sim, se o índice é ímpar, o radicando pode ser positivo, 0 e negativo. Ah, entendi, prof. Então, a nossa única preocupação é quando o índice for o quê? O índice for par, colocar aqui para você. O índice for par, tudo bem? E quem, professor? E radicando quem? Negativo. Os demais casos, nós não temos nenhum problema. Fazendo aquele velho resumo, você vai colocar aí para você. Vamos lá? Raiz, colocar radical bonitinho para você. Desculpa aí, embolei demais aqui a minha fala. Vamos lá. Colocando um radical para você. E o índice aqui é o que, professor? Ele é ímpar. Coloca aí para você. Índice ímpar. Se o índice for ímpar, o radicando pode ser o quê? Pode ser positivo? Pode, prof, sem nenhum problema. Colocar bonitinho, né? Pode ser positivo? Pode, sem nenhum problema. Pode ser 0? Pode, profs. Pode ser negativo? Pode sim. Pode ser quem ele quiser. Tudo bem? Entendido? Dentro do universo dos números reais. Profs, é só isso. Simplesmente só isso. De agora em diante, tudo que iremos fazer é aplicar o que, professor? Essa definição aí que nós vimos e a existência. Daí em diante, é só o velho
trabalho braçal. Mas preciso evoluir com você. Anota tudo isso aí, porque você precisa dominar com maestria, tudo bem? Enquanto você anota, eu vou tomando uma água aqui. Posso vacilar, prof? Não, meu lindo. Não, minha linda. De agora em diante, só iremos, nessa aula agora, claro, só iremos fazer o quê? Exercícios propostos. Vamos fazer questões importantes, porque eu preciso ampliar o seu repertório de resoluções de questões. Tudo bem? Tudo certinho? Vou evoluir, tá bom? Vou tirar aquela velha onda com você, anota tudo, porque eu preciso que você domine tudo. Bem, vamos lá. Coloque pra gente. Opa! Coloque pra gente. Vamos lá. Exercício proposto 01. Coloca assim pra gente. Vamos lá. Nas questões de 1 a 9, completar. Vamos lá, por partes, completar aqui, e eu preciso que você complete junto comigo, tudo bem? Vamos lá, questão 1. Nas questões de 1 a 9, completar. 1. Raiz cúbica de 8, já sei, profs, é 2. Questão 2. Raiz cúbica de menos 8, já sei, professor, é menos 2. Tudo bem? Perdão. Questão 3. Raiz quinta de 0, já sei, profs, é 0. Tudo bem? Vamos lá. Quarta questão. Raiz quadrada de 25. Ah, professor, já sei. 5 vezes 5 nos dá quanto? 25. 5, questão 5. Menos a raiz quadrada de 25. Profs, aqui é negativo, meu lindo, minha linda. Esse sinal negativo não está dentro do radical. Então não tem nenhum problema, vai ser exatamente menos, que está fora do radical. Presta atenção nesse detalhe. E a raiz quadrada de 25, com certeza você sabe que é 5. Sexta questão, mais ou menos raiz quadrada de 25. Profs, não está dentro do radical, você não tem nenhum problema, vai ser mais ou menos quem? Raiz quadrada de 25, com certeza você sabe que é 5. Profs, é só isso, meu lindo, minha linda, é simplesmente só isso, tudo bem? Vamos lá, sétima questão. A raiz quadrada positiva de 25 é exatamente a questão 4 nossa. É quando o professor é 5. Tudo bem? Vamos lá. Questão 8. A raiz quadrada negativa de 25 é a 5. Tudo bem? Você vai ter quem aqui, professor? Menos 5. Vamos lá? 9. As raízes quadradas de 25 são a sexta vai ser menos 5. E quem, professor, colocar bonitinho para você? Menos 5. E mais 5. Profs, por que essa ideia? Porque não está dizendo que está dentro do radical. Se o sinal estivesse dentro do radical, você teria problema. Ou você ia analisar, mas não está dentro do radical. Tudo bem? Entendido? Profs, é só isso, meu lindo e minha linda. Simplesmente só isso. Cuidado exatamente com cada uma dessas questões, principalmente a 7, 8 e 9. Raiz quadrada positiva de 25 ele está falando para você exatamente a quarta questão. Vamos lá, oitava questão. A raiz quadrada negativa de 25 é a quinta questão, sim? A questão 5. Questão 9. As raízes quadradas de 25 são exatamente a sexta questão, porque é mais ou menos. Entendido? Compreendido? Porque pode cair na sua prova exatamente algo semelhante ao que você tem aqui, e aí você não pode nem pensar, nem cogitar e nem imaginar errar esse tipo de questão. Tudo bem? Vou evoluir, entendido? Compreendido? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, porque eu tenho o maior prazer de responder você, tá bom? E resolver o que você pedir, tá bom? Certinho? Vamos lá? Vamos evoluir, brincar com a próxima questão. Vamos lá. Presta atenção aqui. Exercício proposto 01. Vamos lá? Questão 10. O valor da expressão raiz quarta de 76 mais a raiz quadrada de 31 menos a raiz quadrada de 38 menos a raiz cúbica de 8 é. Como é que a gente vai resolver aqui, profs? Parte por parte. Presta atenção aqui. Vamos lá resolver. A primeira coisa que você vai ter que fazer nesse tipo de questão é resolver a último radical, que nesse caso é raiz cúbica de quem?
de 8. E aí você vai reescrever tudo. Ou na verdade, vai escrever tudo novamente. Vamos lá. Raiz quarta, colocar bonitinho para você. Raiz quarta de quem, profs? Colocar aqui primeiro o radical, tá bom? Colocar o radical primeiro, prontinho. Vamos lá. Raiz quarta, colocar lindo aqui. De quem? De 76, mais a raiz quadrada, coloca junto comigo, faz junto comigo. Mais a raiz quadrada de 31, menos a raiz quadrada de quem, profs? Prontinho, agora. De 38 menos. Profs, quem é a raiz quadrada? Não. Quem é a raiz cúbica de 8? Você sabe que é 2. E aí, profs, e aí que você vai ter que resolver exatamente essa diferença. Reescreva tudo. Como é que vai ficar? Radical, colocar o radical, colocar bonitinho o radical para você, tá bom? Deixar bonitinho aqui esse radical. Vamos lá, vai ser raiz quarta. Prof, você tem que fazer isso? Tem, é necessário. Você poderia economizar um tempinho aqui, mas particularmente eu não gosto de fazer muito não, tá bom? Vamos lá, raiz quarta de 76 mais a raiz quadrada de 31 menos a raiz quadrada de quem? Vamos lá. Profs, o que que eu tenho aqui? Vou colocar bonitinho para você. 38 menos 2. 38 menos 2 vai te dar 36. Aí você vai fazer tudo novamente. Raiz quarta de quem, profs? Coloca aí para você. Não ficou legal não, né? Raiz quarta de quem? Aqui já vou diminuir um pouquinho. É bem chatinho fazer isso aqui, mas vamos lá. Raiz quarta de quem, professor? Ficou grandão, né? Acho que não vai precisar de tanto espaço assim, não. Aqui vai ficar legal. Vamos lá. 76 mais raiz quadrada de quem? 31 menos. Menos quem? A raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 36, com certeza você sabe que é quanto? Que é 6, tudo bem? E aí você vai ter raiz quarta, colocar novamente aqui para você. O passo a passo é esse? É, profs, o passo a passo é esse. Raiz quarta de 76, colocar bonitinho, 76, mais a raiz quadrada de 31 menos 6 menos 6 vai te dar quanto? Vai te dar 25. E aí você vai ter raiz quarta, colocar o radical primeiro, tudo bem? Vamos lá. Meu radical é ridículo, né? Raiz quarta de 76 mais. Profs, quem é a raiz quadrada de 25? Vai te dar quanto? 5. E aí temos agora raiz quarta de quem? Colocar bonitinho aqui. Raiz quarta de quem, professor? Já sei. Raiz quarta de 76 mais 5. Com certeza você sabe que é 81. Ou simplesmente agora, queremos a raiz quarta de 81. Ou simplesmente, o que é que você vai pensar? Queremos produto de 3 fatores que nos dá quanto? 81. 3 vezes 3 te dá 9, vezes 3 te dá 27, vezes 3 te dá 81. Então, raiz quarta de 81, já grava, é quanto, professor? É 3. Você corre e marca a alternativa letra A de apotema. Profs, é só isso. Meu lindo e minha linda, é simplesmente só isso. Tudo bem? Entendido e compreendido? Vou evoluir, anota tudo, cada uma das questões. Agora vamos lá. Questão 11 dos exercícios propostos. Presta atenção, nós temos o seguinte. Calcule o valor da expressão. Como é que você resolve cada uma dessas questões? A primeira coisa, a primeira ideia que eu vou te dar, resolver cada um dos parênteses aqui, primeiro, e depois resolver o radical. Então vamos lá por partes para que você entenda. Primeiro parênteses, colocar aqui para você do ladinho. Vamos lá. Você tem 2 mais a raiz quadrada de quem? De 4. Prof, então teremos quem? Vamos lá? 2 mais quem? Até ler aqui para você. Foi mal, foi mal. Vou voltar aqui. Vamos lá. Calcule o valor da expressão. 2 mais a raiz quadrada de 4 vezes quem é, professor? 2 terços menos 1 sobre 1 sexto sobre 1 mais 1 terço, mais a raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Beleza? Tudo bem? Eu não li, mas eu resolvi ler agora. Vamos lá? O que eu te disse? Resolva cada um dos parênteses primeiro, depois o radical. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro parênteses que você tem o seguinte, vou colocar bonitinho para cá, por causa do espaço. Vamos lá. Você tem 2
mais a raiz quadrada de 4. Então, você vai ter 2 mais. Profs, que é a raiz quadrada de 4? Com certeza você sabe que é 2. E 2 mais 2 vai te dar quanto? Vai te dar 4. Tudo bem? Profs, segundo parênteses. No segundo parênteses, você tem um pouquinho de trabalho. Presta atenção aqui. Você tem um numerador e você tem um denominador. Separa o numerador, separa o denominador. Vamos fazer por partes. Presta atenção. E se você fizer assim, eu tenho certeza que você não vai errar. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro numerador, coloca assim, numerador, n de numerador. Você tem 2 terços menos 1 sexto. Profs, subtração de frações. Temos que fazer o MMC. E observe que 6 é múltiplo de 3. Como 6 é múltiplo de 3, você não precisa fazer a fatoração ridícula. É simplesmente colocar o número quanto 6, porque 6 é múltiplo de 3. Qual é a regrinha? Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. 6 dividido por 3 vai te dar 2. 2 vezes 2 vai te dar 4. Menos quem? Vamos lá. 6 dividido por 6 vai te dar 1. Vezes 1 vai te dar 1. E aí, profs, e aí que você vai ter aqui 4 menos 1 vai te dar 3 sobre quem? Sobre 6. E aí que você vai ter que pensar um pouquinho na frente. Presta atenção. 3 sextos você pode simplificar. Tudo bem? Vamos lá. Você pode simplificar o numerador por 3 e o denominador por 3. 3 por 3 vai te dar exatamente 1, tudo bem? E 6 por 3 vai te dar 2. E aí eu quero que você fique atento e atenta nesse tipo de modelo de questão. Sabe por quê? Porque às vezes não vai ser necessário, ou melhor, não vai ser obrigado a simplificar. Mas você deixa a ideia da fração não simplificável, não é isso? Ou a fração não irredutível, como está ali, e a fração irredutível. Por quê? Porque você pode pensar na frente nas manipulações que podem ocorrer. Então você vai pensar, desculpa aí, você vai pensar nas duas frações. A fração que você pode simplificar e a fração simplificada. Por que eu preciso que você já vai pensando assim? Porque tem questões que às vezes que você for simplificar não vai te ajudar em cálculos futuros. Deixa as duas, porque a gente vai poder depois decidir qual a gente vai trabalhar primeiro, tudo bem? Certinho? Vamos lá. Profs, e o denominador? Vamos lá brincar com o nosso denominador. Nós temos o seguinte, 1 mais quem, professor? Mais 1 terço. E aí, a adição de um número inteiro com a fração. Uma fração. E é bem ridículo. E aí você não precisa fazer o MMC. Você vai conservar o denominador, multiplicar e fazer o que ele pede, somar. 3 vezes 1 vai te dar exatamente 3, mais 1 te dá quanto? Te dá 4, sim? E aí, profs, e aí agora perdão. E aí, profs, e aí agora é a nossa ideia. O que que você tem? Você tem numerador sobre denominador. E aí que eu te disse, às vezes simplificar não vai te ajudar tanto no cálculo, presta atenção. Você vai ter divisão de frações. E observe que esse numerador é 3 e esse denominador aqui é 3. Vamos lá? Que é o numerador 3 sextos, sim, sobre o denominador, que é 4 terços. Qual é a regrinha, profs? A regrinha é muito simples. O que é que você sabe? Que na divisão de duas frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aí você vai ter aqui vai ficar 3 quartos, tudo bem? Quando você fizer isso, observe que não vai ajudar muito. Não vai ajudar muito porque eu não tenho como simplificar exatamente aqui a fração. Entendido? Compreendido? Como assim, professor? Se tivesse, supõe, colocar aqui 4 terços, colocar aqui para você, e aí você iria simplificar o 4 com 3. E nesse caso aqui, como você já sabe, e é perceptível que você não pode simplificar o 3 com 3, você já pode colocar a fração simplificada, irredutível. 1 sobre quanto? 1 sobre 2. Profs, qual é a melhor maneira? Meu lindo, minha linda, sendo muito sincero com você,
não vai mudar tanto, essa fração aqui não iria mudar tanto. Você trabalhar ela na forma redutível, irredutível ou na forma que está sem estar irredutível. E aí, profs, qual é a melhor maneira? Você vai decidir na hora, mas particularmente eu vou analisar as frações. Eu analisando aqui, para que você entenda, olha, eu tenho 3 sextos e 4 terços. Quando eu inverter, esse 3 vai para o numerador, então ele não vai simplificar. Entendido? E aí você já vai pegando esse jeitinho de fazer questões, porque isso facilita cálculos futuros, tudo bem? Entendido? Então vamos lá. Vou brincar com a fração irredutível. 1/2 ou meio, sobre quem 4 terços. A ideia é a mesma. Divisão de frações. Copio a primeira, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 4 terços vai te dar o quê, professor? 3 quartos. E aí, profs, e aí agora é só multiplicar. 3 e o 2 não simplifica, 4 e 3 também não. E aí você vai ter 1 vezes 3 vai te dar 3 e 2 vezes 4 vai te dar quanto? Vai te dar 8, sim? E aí, profs, e aí que você já tem o seguinte, vamos lá? Esse primeiro parênteses, o resultado é quanto? É 4 vezes o segundo parênteses, que é 3 quartos, mais quem? E agora, presta atenção ali no terceiro passo. Pelo amor de Deus, não vacila aqui, pelo amor de Deus. Você tem 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Por favor, não demole. Por favor, não dê vacilo. Aí você vai pensar o seguinte: ah, profs, já sei o que é que eu posso fazer. Já posso fazer exatamente o seguinte. Olha o seguinte. E aí, se você já tiver ideia de radical aqui, fica fácil. Esse índice é 2, esse expoente é 2. Simplifica. Esse índice é 2, esse expoente do 6 é 2. Eu simplifico. Meu lindo e minha linda. Não. A operação adição e a operação multiplicação. Perdão. A operação adição e a operação subtração são operações limitadas. Presta atenção. A operação, isso aqui não vacila. Aqui não é 8, eu coloquei aqui é 3 oitavos, não, perdão, 3 quartos não, aqui é 3 oitavos, me perdoe aqui, tá bom? Vamos lá, continuando a ideia. A operação adição e a operação subtração são operações limitadas, presta atenção. São operações limitadas. Por serem limitadas, por favor, toda vez que ocorrer elas, é muito difícil você encontrar algo que você possa manipular. Você vai ter que fazer cálculo. Nesse caso aqui, se for uma adição, principalmente a adição, você é muito limitado mesmo para fazer operações. E aí você vai ter que fazer o quê? A potência bonitinha aqui. Você vai ter raiz quadrada de quem? Vamos lá, raiz quadrada de 8 ao quadrado te dá 64, você tem que fazer mesmo, mas quem? 6 ao quadrado te dá 36. E aí você vai ter que somar 36 mais 36, perdão, 64 mais 36 vai te dar 100, e a raiz quadrada de 100, com certeza você sabe que é 10, porque 10 vezes 10 vai te dar 100. Tudo bem? Até aí? E aí você coloca quem aqui? Você coloca 10. Continuando aqui, você tem 4 vezes 4, você tem 4 vezes 3 oitavos. O que você pode fazer aqui para facilitar? Simplificar. Simplificar o 4 por 4 que te dá 1 e o 8 por 4 que te dá 2. E 1 vezes 3 meios vai te dar 3 meios. Então você vai ter aqui 3 meios mais quem? Mais 10. E aí, profs, e aí não tem erro. Adição de uma fração com um número inteiro. Conserva exatamente o denominador e multiplica e faz o que ele manda. 2 vezes 10 te dá 20, mais 3 te dá quem? 23. Você tem aqui 23 sobre quanto? Sobre 2. Entendido? Compreendido? Profs, é só isso? Meu lindo, minha linda, nesse momento é simplesmente só isso. Tudo bem? Posso evoluir? Posso dar mole? Profs, não dê mole. Eu estou te ensinando tudo, todos os detalhes, porque eu preciso que você domine. Porque quando pega questões mais complexas, essa parte de base você já tem que dominar. Ok? Posso confiar em você? Vamos lá? Vou evoluir. Vamos fazer mais uma questão. Vamos lá. Questão 12 da nossa sequência. Diz o seguinte, exercício proposto 01.
Decompondo, questão 12. Decompondo 2000, perdão. Decomponha 2.401 em fatores primos e em seguida calcule raiz quarta de 2.401. Presta atenção. Fatores primos. Lembra que eu te falei? Toda vez que aparecer o nome fatores, significa dizer que você tem multiplicação. Meu lindo, minha linda, não demole aqui não, velho. Não demole, porque o seu concorrente não vai te dar mole. Toda vez que aparecer fatores, significa dizer, lindo, linda, pelo amor de Deus, faça a multiplicação, tá bom? Coloca aí, vamos revisar, bem organizadinho. Multiplicação. E depois disso, prof, depois disso, números primos. Profs, números primos são números que têm apenas dois divisores. Anota aí. Números primos, coloca aí para você. Números primos são números que têm apenas dois divisores. Quem são eles, professor? Um e ele mesmo. Coloca aí para você. Números primos, coloca aí para você. Números primos são números que têm apenas dois divisores. Profs, coloca uma sequência bonitinha, vamos lá. O número 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23. Tudo bem? Coloca isso aí para você. Observe o seguinte: 2 é par, 3 é ímpar, 5 é ímpar, 7 é ímpar, 11 é ímpar, 13 é ímpar, 17 é ímpar, 19 é ímpar, 23 é o número ímpar, e daí por diante. O menor número, presta atenção, o único número primo que é par é o número 2. O único número primo que é par é o número 2. Vamos lá. Número 2 é primo? É. Outra coisa importante. Toda vez que você pegar em enunciado, presta atenção, quando ele falar números primos, ele quer falar para você que são números, são divisores naturais. Toda vez que ele quiser os divisores primos inteiros, ele vai ter que definir. Professor, quem são os... 2 é um número primo? 2 é um número primo porque tem apenas dois divisores naturais. O 1 e ele mesmo. Se eu quisesse exatamente a ideia de ser números primos e sendo números inteiros, primos, divisores inteiros, colocar para você, você vai ter o 1 menos 1, 2 e menos 2. Mas na grande maioria das questões, vai aparecer números primos, como nós temos ali, ó. Decomponha 2401 em fatores primos. Quando ele diz em fatores primos, esses números primos você vai pensar nos dois divisores naturais. Quase não sai, mas saiu. Tudo bem? No caso, quem são divisores de 2, professor? Naturais, 1 e 2, de 3, 1 e 3, de 5, 1 e 5, 7, 1 e 7, e daí por diante. Entendido? Compreendido? E aí, vamos lá. Nós temos 2.401. Ele diz para você o seguinte, vamos lá por partes. Decomponha 2.401 em fatores o quê? Em fatores primos. Vamos lá por partes. Primeiro, decompor 2.401, profs. O que é que você faz? Você coloca o 2.401 e passa um tracinho bonitinho. E vamos aprender rapidinho alguns critérios de divisibilidade. Vamos lá. Primeiro que você vai ter que analisar. Esse número 2.401, ele é par? Não, professor. Então, se não é par, você não vai dividir por 2. Você já exclui. E agora, o próximo é 3. Se o próximo é 3, o que você vai verificar? O que você vai fazer? Você vai somar os algarismos e verificar se a soma é um número... se a soma é um... Se a soma é um múltiplo de 3. Se for um múltiplo de 3, você vai dividir por 3. Tudo bem? Vamos lá. Para verificar se o número é ou não divisível por 2, você vai verificar se ele é um número par. O que é um número par, professor? O número que termina em 0, 2, em 4, 6 e 8. Esse número terminou em 1, então ele não é par, então ele não divide por 2. Tudo bem? E por 3, para verificar se o número é ou não divisível por 3, você vai somar os algarismos. 2 mais 4 mais 0 mais 1. Quando você somar, é 7.
7 não é múltiplo de 3. Então, 2.401 não divide por quanto, professor? Não divide por 3. Tudo bem? É assim que você faz. Profs, e se fosse 2.400? Se você somar 2 mais 4 mais zero, vai te dar 6. 6 é múltiplo de 3. Então, 2.400 divide por quanto? Divide por 3. Porque a soma dos algarismos nos deu quanto? Nos deu quanto? Nos deu 2, perdão. A soma dos algarismos nos deu 6. Tudo bem? É porque eu já estava pensando outro exemplo aqui para você. Tudo bem? Vamos lá. 2.402, coloca assim. 2.402 não. 2.403. 2 mais 4 mais 0, né? Coloca mais 0, mais 3. Quando você somar, dá 9. Então, 2.403 é divisível por 3, porque a soma dos algarismos nos deu quanto? Nos deu 9. E 9 é múltiplo de 3. Regrinha da divisibilidade, tudo bem? Profs, e aí? E aí não pode ser por quanto? Não pode ser por 2, não pode ser por 3 e por 5. Presta atenção. O número só é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou termina em 5. Pegou a ideia? O número só é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou termina em 5. Vamos lá. 5, 10, colocar assim para você, né? 0, 5, 10, 15, 20. Todo número terminado em 0 e em 5 divide por 5. 2.401 não termina nem em 0 e nem em 5. E agora, profs, e 7? 7 também tem uma regrinha, mas, por entretanto, todavia, nesse momento, você vai dividir. Divida mesmo, vamos lá. 2.401, tudo bem? Vamos lá, 2.401. Vamos lá, dividir? Profs, como é que eu divido? Já sei, profs. Eu tenho aqui um único algarismo no quem, professor? No divisor, você sabe que o 7 é divisor, e 2.401 é dividendo. Eu começo com 2, 2 é menor do que 7, não pode. Vou pegar quem aqui? 24. 24 dividido por 7 vai te dar quanto? 3. 3 vezes 7, 21. Para 24, resto 3. Até aí, sem nenhum problema para você. Desce quem, professor? Desce o 0. Vamos lá? 30 por 7 vai te dar quanto? Vai te dar 4, tudo bem? 4 vezes 7 vai te dar 28, tudo bem? 28 para 30 te dá resto 2. Desce quem? Desce 1, tudo bem? 21 por 7 vai te dar 3. 3 vezes 7, 21. Para 21, resto 0. Ah, profs, então aqui é 7, tudo bem? Então vamos lá. 2.401 dividido por 7 te dá 343. E aí, profs, vamos pegar vamos lá. 2.401 dividido por 7 dá 343. Agora tudo bonitinho. Vamos pegar agora 343 e dividir por quanto? Por 7. Mais uma vez. 2.401 dividido por 7 te dá 343. Vou pegar agora 343 e dividir por 7. Vamos lá. Ah, uma coisa importante. Se antes não dividiu por 2, nem por 3 e nem por 5, de agora em diante também não vai acontecer dividir, tudo bem? Vamos lá. Agora vai ficar 3 não pode, vai pegar 34, tudo bem? Vamos lá. 34 dividido por 7. A ideia aqui é a mesma. Vai te dar quanto, professor? Vai te dar 4. 4 vezes 7 dá 28. Para quem, professor? Para 34. Resta o quanto? 6. Desce o 3. 63 por 7 te dá quanto? 9. 9 vezes 7 dá 63. Para 63, resta o 0. 343 por 7 te dá quanto? 49. Tudo bem? 49 só é por 7. 49 por 7 dá 7. 7 por 7 dá quanto, professor? Te dá 1. Ou seja, 2.000, colocar para você, 2.401 é exatamente 7 elevado a 4, ou seja, 2.401 na forma fatorada é 7 elevado a 4. O que é que ele pede? Em seguida, calcule raiz quem, professor? A raiz quarta de 2.401. Ah, professor, já sei. Teremos que calcular a raiz quarta, colocar aqui para você, chamar aqui de 1, né? Chamar de 1. A segunda parte, ele quer a raiz quarta de quem?
colocar bonitinho, raiz quarta de 2.401. E aí, profs, colocar na forma fatorada. Profs, quem é 2.401? Já sei, é 7 elevado a 4. O que é que você percebe? Ah, professor, eu estou observando que esse índice é quanto? Esse índice é 4, colocar aqui para você. Esse índice é 4, destacar para você. Índice 4, expoente 4. Já sei, profs, posso simplificar. Pode não, meu lindo, deve simplificar. E aí, profs, simplificando 4 por 4, você já pode tirar quem? Você já pode tirar o 7. Profs, eu não entendi o que o senhor fez. Entendeu sim, porque nós já fizemos. Vamos lá por partes. Por partes, vamos lá. Você tem a raiz quarta de quem? De 7 elevado a 4. Tudo bem? Você sabe que esse radical pode se transformar em uma potência. Você vai ter 7. Agora, como é que vai ficar? Tirei a base, né? 7, tirando ele do radical. Você vai pegar o expoente e dividir pelo índice. Você vai ter 4 dividido por 4. E aí você vai ter 7. 4 por 4. 4 dividido por 4 vai te dar 1. E 7 elevado a 1 vai te dar 7. Ou seja, quando o índice e o expoente forem iguais, você já simplifica e tira quem? Tira exatamente a base. E aí vai estar resolvido o seu problema. Entendido e compreendido com maestria no estilo Matemática Prime? Vamos lá. Vamos fazer mais uma questão para finalizar a nossa aula de hoje. É longa, profs? É, mas são questões, são definições e condição de existência que você precisa dominar com maestria, tudo bem? Vamos lá, questão 13 e última dessa aula. Diz o seguinte, é uma questão modelo Enem, porém é uma questão que pode cair no seu vestibular. Exercício proposto 01, questão 13, vamos lá. Presta atenção, ó, um dos números, isso é importante demais, isso cai em vestibular, cai no seu vestibular. E eu preciso que você domine isso aqui, tudo bem? Questão 13, vamos lá. Um dos números apresentados nas alternativas é o valor aproximado da raiz cúbica de quem? De 389. O valor da raiz cúbica de 389 é aproximadamente. Preste bastante atenção aqui nessa manipulação que você pode fazer. Você vai fazer no meu estilo. O que você tem aqui? E aí não vacila. Aprenda logo uma coisa importante aqui no nosso curso. Uma das coisas importantes são as alternativas. As alternativas te balizam. As alternativas te balizam. Eu vou utilizar a ideia de quem, professor? Das alternativas. Observe. Você tem a alternativa letra A, 6,9, B, 7,3, C vai ficar não, é 8,1, D é 8,9 e E é 9,4. O que você quer? Você quer a raiz cúbica de quem? Colocar bonitinho aqui para você. Raiz cúbica de 389. Ficou ridículo isso aqui. Raiz cúbica, colocar radical primeiro, prontinho. Você quer a raiz cúbica, pronto, de 389. Profs, como é que o senhor faz? Adota o estilo Matemática Prime e é certeza que você não vai errar. Tudo bem? Presta atenção aqui. Se você for analisar, ele diz aproximada, sim? Então você tem 6,9. Menor, o número inteiro menor que 6,9 é 6, confere? Tudo bem? Como você quer raiz cúbica de quem? De 389, o que eu vou pensar? Analisa junto comigo. Você vai pensar 6 ao cubo. E 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. Vezes 6 te dá 216. Tudo bem? Entendido? Vamos lá. Depois você tem 7,3. Se você tem 7, perdão. Se você tem 7,3, o número inteiro menor do que 7,3 é 7. Você vai colocar 7 ao cubo. E aí você vai ter 7 vezes 7 vezes 7. Você já viu que é 343. Está aproximando aqui. Concorda comigo? Profs, e aí agora você tem 8,1. Menor do que 8,1, número inteiro menor que 8,1, ou natural, como você queira falar, é 8, tudo bem?
8 ao cubo, professor. 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8. E aí você sabe que 8 vezes 8 te dá 64 e 64 vezes 8 te dá 512. O que você observou? Você está observando que a raiz cúbica de quem? De 389 é maior do que a raiz cúbica de quem, professor? Se aqui é 389 e aqui é 343 e aqui é 216, 343 está mais próximo, sim? Mais próximo que você tem aqui. Você tem 343. E maior do que ela, professor? Ah, já sei. É a raiz cúbica de quem, professor? De 500 e quanto? 512. Então você já sabe que a raiz cúbica de quem, aproximada de quem, de 389, tem que ser maior do que a raiz cúbica de 343, que é 7, e menor do que a raiz cúbica de quem, 512, que é 8. Então, obrigatoriamente, a raiz cúbica de 389 está entre quem? 7 e 8. Tem que ser maior do que 7 e menor do que 8. Quando você analisar as suas alternativas, só pode ser a alternativa letra B de baricentro. Entendido, meu Prime, e compreendido com maestria como é que você desenvolve radiciação no estilo matemática Prime? É assim que você faz esse tipo de questão. É assim que você aprende a fazer radiciação no estilo matemática Prime. Fizemos 13 questões, 13 exercícios propostos aqui. E eu preciso que você domine cada detalhe que eu estou te ensinando, porque cai em sua prova. E se cai, você precisa dominar. Porque se você não dominar, o seu concorrente domina e aí ele toma a sua vaga. E a vaga é sua, a vaga não é dele. Você só precisa de uma vaga. Tu concorda comigo? Só precisa de uma. Precisa só de uma vaga. Porém, entretanto, todavia, você precisa conquistar essa vaga. E para conquistar essa vaga, você precisa ter um repertório de resolução de questões no estilo matemática Prime. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido tudo com maestria no estilo matemática Prime. Na nossa próxima aula, iremos trabalhar com as propriedades e continuar com os exercícios propostos, porque eu preciso que você entenda cada parte do que eu vou te ensinar. E aí, meu Prime e a minha Prime, compreendido com maestria? Então estou finalizando essa nossa primeira aula de radiciação. E aí eu vou estar aguardando você na nossa próxima aula. E eu preciso que você domine tudo. Essas nossas 4 aulas, eu vou te ensinar tudo que você precisa saber com maestria. De quem, professor? De radiciação. Nessa primeira aula, aprendemos definição e existência e fizemos os exercícios propostos. Então, se você entendeu e compreendeu com maestria, o que é que eu falo sempre no final da aula? Já estou aguardando você na nossa próxima aula, ok? Valeu, meu Prime! Valeu, minha Prime!